A gente, nossa aula 8, né? Agora as aulas vão melhorando, porque vão começar a falar de doenças, e aí ficam bem melhores, certo? Veja só, relembrando que eu não quero aqui agora, neste momento, que você se preocupe com vacinas, com volume da vacina, com as idades. Agora eu não quero, já está perto. Hoje, nossa patologia de hoje é a poliomielite. Todo mundo já ouviu falar. Está praticamente erradicada aqui no Brasil, né? Elas são polivírus 1, 2, 3. E como é que chama? Não é o objetivo, mas o sintoma característico dela é a paralisia dos membros, principalmente dos membros inferiores. Então, os vírus da poliomielite, eles gostam de área nobre, ou seja, do sistema nervoso. E aí causa a paralisia infantil, né? Também chamada de pólio ou paralisia infantil, é contagiosa, aguda, causada pelo polivírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto de fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia. Repare bem, hoje até que nem tanto, mas antigamente, na época de campanha, eles diziam assim, olhe, se seu filho estiver vomitando ou com diarreia, mesmo assim deve levar para tomar a vacina. Só que eles esqueceram um detalhe. Existe um esquema básico vacinal. O que é um esquema básico vacinal? É aquelas vacinas que obrigatoriamente a criança tem que tomar para pelo menos conferir a primeira imunidade. Então, assim, são 3 doses, aos 2 meses, aos 4 e aos 6. Quase todas do esquema básico é por aí. 2, 4 e 6. O que acontece? Durante esses períodos, o vírus está solidificando o anticorpo contra ele. Repare, você vai introduzir a vacina, o organismo da criança vai reagir para solidificar os anticorpos, para manter a defesa para o resto da vida. Só que o que acontece? Vamos supor que a criança tomou aos 2 meses, quando ela chegou em 4 meses, ela estava com apresentando vômito e diarreia. Vou levar para vacinar? Não. Sabe por quê? Porque você vai levar, ou ela vai botar, porque é gotinha, ou ela vai botar para fora pela boca, ou vai botar para fora pela diarreia. Então, o que vai acontecer? Além de não solidificar, né, assegurar a implantação do anticorpo, vai contaminar o solo. Então, não deve levar. Mas vamos supor que ela tomou com 2 meses, com 4, com 6. Pronto, finalizou o esquema básico. Vai tomar agora os reforços. Cada ano vem a campanha. Aí sim, se no dia da campanha ela tiver com vômito ou com diarreia, não tem problema que leve para vacinar. Porque ela, na verdade, ela já tem solidificado, assegurado os anticorpos. Agora é só o reforço. Então, não impede que ela vá tomar a vacina da polio, certo? O agente causador é o polivírus 1, 2, 3. Período de incubação de 2 a 30 dias. Em geral, varia de 7 a 12 dias. Vou voltar a repetir, eu não vou cobrar isso em prova, certo? Isso aqui é a nível de informação, caso haja uma necessidade, porque quem passa essas informações, na verdade, nem passa as informações. Quem utiliza-se dessas informações para dar um diagnóstico mais concreto, para passar as informações, tratamento e as medidas, as ações para a criança, é o pediatra, é o médico, certo? É a transmissão. A transmissão se dá, se ela se faz, não é isso que eu queria dizer. Se eu estou falando em vômito, se eu estou falando em diarreia, obviamente, a forma de contágio, né, a porta de entrada para esse vírus é pela transmissão oral. Quase todas essas patologias parecem com o corona. Então, aqui, gotículas, muco da orofaringe, ou seja, pela tosse, pelo espirro. Entretanto, a água e os alimentos contaminados com fezes de doentes ou portadores também são formas de transmissão do polivírus.
Então, não é só pelas vias aéreas, pelas gotículas, né? Pelos os aerosóis que saem do indivíduo, mas também pela água contaminada, né? E os alimentos contaminados com as fezes que foram jogadas a nível do solo, certo? Sintomatologia. Os sintomas são bem parecidos, ó, febre, mal-estar, dor de cabeça, que é a cefaleia, dor de garganta, vômito, diarreia, constipação, que é a prisão de ventre, espasmos, que são as contraturas musculares, rigidez da nuca e a meningite. Ora, se eu disse nesse instante que é um polivírus que gosta de áreas nobres, ou seja, gosta do sistema nervoso, obviamente, a meningite vai acontecer também. Por que, Pró? O que são as meninges? Ó, meningite. Ite, inflamação. Meninge de meninges. Quais são as meninges? Melhor, aonde se localizam as meninges? Ao redor do sistema nervoso central. Cérebro, medula. Certo? Quais são as meninges que vocês devem conhecer perfeitamente, eu acredito? Dura mater, pia mater e aracnoide. Então, se você tem um vírus que gosta do sistema nervoso, obviamente, não é que vai acontecer, mas pode acontecer, certo? A meningite por conta do habitat favorável para esses polivírus. Aqui, ó, tem um detalhezinho aqui que ele diz o seguinte, ó, a paralisia pode causar paralisia até mesmo a morte. Mas a maioria das pessoas infectadas não fica doente e não manifesta sintomas, deixando a doença passar despercebida. É por isso que quando vai se descobrir, já está lá na frente. E aí a questão da perda da sensibilidade dos membros acontece por conta disso. Atenção! O doente apresenta subitamente deficiência motora, de uma hora para outra. E é quando acontece, por quê? Porque não soube, os sintomas não foram apresentados desde o início. E os sintomas se assemelham ao sintoma de gripe. Além da febre e flacidez muscular assimétrica, ou seja, pode ser de um dos dois lados, sendo afetados, sobretudo, os membros inferiores. No entanto, a doença pode apresentar-se assintomática ou não aparente em cerca de 90 a 95% dos casos, podendo ser confundida com outros distúrbios que afeta o sistema nervoso. Então, é por isso que ela é muito agressiva, ela vem sorrateira, não se percebe, ela vai andando, os vírus vão fazendo seu ciclo, completa seu ciclo, e quando vai se perceber, já aconteceu. Tratamento, infelizmente, não existe. Uma vez pólio, já foi. É a prevenção, é a vacina. Certo? A vacina é a prevenção, não é tratamento. Então, é a melhor forma de você combater a paralisia infantil. E que, infelizmente, a gente ainda encontra, ainda hoje, muitas resistências. Acho que é uma cultura mesmo, né? Você chega na casa de uma pessoa com filho, pede a caderneta vacinal, quando olha, está com uma série de lacunas, faltando as vacinas. E não pode ser assim, certo? Agora o tétano. Né? O tétano também todo mundo conhece. E o tétano tem uma como é que se diz? Uma cultura meio que atrasada da minha avó, né? Que tinha aquela coisa do prego enferrujado. Olha, o prego enferrujado dá tétano. E dá. Mas não é só o prego enferrujado, não. Qualquer material pérfuro cortante, até o vidro. Um acidente em que você se arranha pelo asfalto pode acontecer. Porque basta que esteja ali o bacilo do tétano. Ó, bacilo, ó, em forma de bastão. É o Clostridium tetani. E que se ele estiver em qualquer lugar, independente de estar ou não enferrujado, ele vai transmitir o tétano. Então, assim, o tétano é uma doença muito comum. Muito comum. E o tétano acidental é uma infecção causada por bactéria encontrada na natureza e não é contagiosa.
Se você encostar uma pessoa que está com tétano, você não vai pegar o tétano. A principal forma de prevenção é por meio da vacina pentavalente. Vocês vão ver ela daqui a pouco. Elas são para 5 tipos de patologias. Dentre elas, o tétano. Difteria, tétano e coqueluche. Com mais 2 que vocês vão ver já. O agente causador é o Bacilo Clostridium tetani. O período de incubação até 21 dias. Transmissão. E aí eu coloquei aqui as diversas formas. Aí vem o corte, vem o acidente, vem o material pérfuro cortante, o prego. Ou seja, vem também, repare aqui, ocorre pela introdução dos esporos, que são as toxinas liberadas pelo Clostridium, do agente patogênico em um ferimento, sobretudo do tipo perfurante, contaminado com terra, poeira, fezes de animais, podendo também ser causado por queimadura e ferimentos necrosados, ou seja, ferimentos mortos. Então, assim, às vezes chega um paciente com a ferida exposta, com toda a borda da ferida já ficando preta, o médico pede logo, cadê você está com a vacina? Ele nem lembra. Mas como você, a cada 10 anos, você tem que dar o reforço e todas as vezes que acontecer algum tipo de acidente, você também vai tomar a vacina. Então, ele manda logo para tomar a vacina. Ele já quer, possivelmente, prevenir se ainda vai dar tempo. E aqui tem uma gravura, porque o que é que caracteriza os sintomas do tétano? As contraturas musculares. Isso aqui se chama opistótomo, que é dado também principalmente em criança recém-nascida. Hoje já não é tanto, porque já se tem as vacinas, mas a gestante tem que tomar para prevenir que a criança tenha. Ou seja, isso aqui arqueia o corpo por conta das contrações, né? Ele enrijece todo o corpo e aí faz essa forma de arco, né? E isso aqui é muito perigoso, porque devido às contraturas, os problemas respiratórios, inclusive a parada respiratória por conta da musculatura do diafragma, pode fazer com que ele pare e você pare de respirar. Todo mundo sabe onde é que fica o diafragma. Se não sabe, vai procurar saber, vai pesquisar. Lembra lá de anatomia, por favor, né? Entre o abdômen e o tórax, né? Auxiliando os movimentos respiratórios e evitando que toda vez que os pulmões inspire e se expanda, ele não comprima o restante dos órgãos que estão no abdômen. O tétano acidental caracteriza pelos seguintes sinais e sintomas. Contraturas musculares, é o que caracteriza mesmo o tétano. Rigidez de membros, braços e pernas, fazendo aquele arco que a gente viu agora. Rigidez abdominal, daí o problema com a questão respiratória com o diafragma. Dificuldade de abrir a boca, ele tem eu procurei até que chama riso sardônico. Ele fica estirado, parecendo que está dando risada, e não é uma contratura muscular da face. A dificuldade de abrir a boca pelo mesmo motivo, dores nas costas e nos membros, braços e pernas. Deixa eu chegar mais na frente que eu vou dizer um detalhe para vocês. Qual é o tratamento? Uma vez instalada a doença, é o soro antitetânico e a antibioticoterapia, já que ele é um bacilo, é uma bactéria, a antibioterapia vai fazer parte do tratamento e o soro antitetânico. A gente falou na aula passada, foi retrasada, não me lembro, se você está com tétano, você já está com a doença, não adianta você administrar a vacina. A vacina é uma medida profilática e ela tem a função de induzir o organismo a produzir anticorpos. Uma vez que você já está com a doença, não adianta mais tomar vacina, você vai tomar exatamente o soro, porque o soro já vem com os anticorpos prontinhos. Deixa eu voltar então, que eu acho que eu não coloquei aqui. Veja só, aqui no quadro clínico, essas contraturas musculares, a coisa é tão séria que só o fato de você acender a luz, aquele acender da luz, faz com que ele desencadeie as contrações, e não é isso que a gente quer. Geralmente, uma das formas de você tratar é você colocar o paciente em repouso, colocar ele sem luminosidade,
para que evite desencadear essas contrações musculares. Evitar muito barulho, certo? É deixar ele deitado em repouso, num quarto, na penumbra, sem que se faça nenhum tipo de ruído, para não desenvolver as contraturas musculares. E aí vem o tétano neonatal. Gente, na verdade, neonatal é da criança, o neonato, a criança que acabou de nascer, né? O tétano neonatal são as mesmas coisas do adulto, só que na criança. Só que na criança tem que se ter cuidado que por ela não ter um organismo ainda totalmente formado, com uma estruturação e principalmente sistema imunológico, ela pode ir ao óbito muito mais rápido. E por que tétano neonatal, que também era chamado antigamente de mal dos 7 dias? Por que mal dos 7 dias? Porque exatamente com uma semana depois, geralmente a criança vinha a óbito. Mas por que isso acontecia? Acontecia devido às técnicas das parteiras naquela época. Antigamente eram as parteiras que faziam os partos, eram as vizinhas, eram aquelas senhoras mais velhas, eram as nossas avós, que era só fazer o seguinte: ô fulano, pega aí uma tesoura limpa e uma água quente e um pano limpo. Acabou. Mais nada. E aí o parto acontecia, ela fazia o parto e ela cortava com aquela tesoura que Deus sabe como foi que ela limpou. E ela ia colocar no conto umbilical para cicatrizar muitas vezes, olha aqui, ó, teia de aranha, moeda. Eu ainda peguei a moeda e o botão. Cinteiro, mas era uma faixa que elas colocavam, dizia para não, né? Para não estufar o umbigo. Colocava aquele pozinho do cupim que faz na cumieira da casa, ela pegava ali, fumo de corda, raspava e colocava em cima. Então, era muito frequente que a criança tivesse o tétano, por conta dos artefatos que se usava logo depois do parto nessa criança para cicatrizar o coto umbilical. É que o opistótomo na criança, né? O recém-nascido infectado abandona o aleitamento materno porque as contraturas, a musculatura não favorecia que ele fosse amamentasse. A musculatura da face, tronco e abdômen devido à rigidez, a mesma coisa que acontecia no adulto. Então, ela aí se enrijece toda e aí arqueia. A paralisia da musculatura da respiração pode levar a criança ao óbito, pelo mesmo motivo da compressão do diafragma, da contratura intensa do diafragma. Opistótono. Não esqueça disso não, porque isso aí é coisa de concurso, viu? Qual é a prevenção? A imunidade é conferida pela aplicação da vacina, que você tem, ó, DPT, difteria, tétano e coqueluche. Por que coqueluche é P? Vocês vão ver depois que é Bordetella pertussis. Esse P é da pertussis, é nome bonito. Duplo adulto, D minúsculo, T maiúsculo. Dupla infantil, D maiúsculo, T maiúsculo. Toxoide tetânica, que também é para o adulto, TT. Atenção! Para o adequado controle da doença, é importante que as mulheres em idade fértil estejam com a imunização contra o tétano atualizada e que o atendimento pré-natal seja garantido a todas as gestantes. Uma vez ela com o calendário vacinal dela já pronto, ou seja, uma vez que ela tenha tomado a antitetânica, automaticamente o que vai acontecer? Ela vai produzir os anticorpos e vai passar esses anticorpos para o feto, né? Através do cordão umbilical. E aí vai evitar, caso aconteça, né, o contato com o bacilo, ele não venha a ter uma morte por conta do Clostridium tetânico, certo? Porque ela só vai começar a tomar a antitetânica a partir do 2º mês de vida. Quem confere também muito depois que nasce, lá ainda no útero, a placenta faz essa transmissão de anticorpos. Uma das funções da placenta é essa: favorecer, levar os anticorpos, produzir e levar. Pronto. Através do sangue no cordão umbilical também é passado esses anticorpos. E depois que nasce, é através do leite materno, precisamente através do colostro, que ali já contém os anticorpos prontinhos para essa criança. Bem, aí a gente entra na coqueluche. O que eu quero dessas patologias com vocês é que você tenha uma noção dela.
Eu quero que vocês saibam, pelo menos, detalhes dela. Repare que na hepatite, quando a gente falou ontem, o que foi que a gente falou? A icterícia e a colúria, a hepatomegalia, são características da hepatite B. Aí a gente vê agora o tétano. Foi o tétano que a gente viu logo? Que a gente viu primeiro? Deixa eu ver aqui, para não falar besteira. Poliomielite. Qual é a característica da poliomielite? A paralisia dos membros. A paralisia, ou seja, a ausência da sensibilidade motora. O tétano são os espasmos, as contrações musculares. E agora a gente vem a coqueluche. A coqueluche é uma doença respiratória, que é a Bordetella pertussis. Ela se caracteriza por tosse intensa, tanto é que ela é chamada aqui, ó, também conhecida como tosse comprida. Por que tosse comprida, próprio? Porque ela faz assim, ela tosse, aquela tosse seca, que ela tem fases, mas quando ela está com a tosse bem seca, ela faz assim. Isso é uma tosse em forma de guincho, né? É aquela tosse que parece que ela não termina. É a tosse comprida. Agente causador, Bordetella pertussis. Transmissão pelas secreções, tosse, espirro, da mesma forma até agora que a gente está vendo. Período de incubação de 7 a 14 dias. Fases evolutivas. Quando vocês forem dar clínica médica, vocês vão aprender as patologias por sistemas, né? E um deles é o sistema respiratório. E quando você chega na casa de alguém, você faz assim: ô, dona Maria, tem alguém tossindo em casa? Ah, minha filha, tem. E como é que é essa tosse? Ela vai dizer: inicialmente ela tem um catarrinho branco. Aí depois ela tá com um catarrinho assim, tá ficando esverdeadinho até chegar um verde bem duro. Na hora que ele cospe, chega a ficar um catarro durão no chão. Isso é chamado de tosse produtiva. E isso acontece aqui na coqueluche. Tem a fase catarral, que se inicia com febre, mal-estar, coriza, tosse e expectoração de muco claro e viscoso. Sabe aquele catarrinho que você solta na janela do ônibus quando está ventando e que fica um fio, vai, e aí pega aqui, é um fio, é viscoso. O início da coqueluche é assim. Paroxística é quando tem exatamente essa tosse comprida, essa tosse seca e comprida. E a convalescência é quando a tosse começa a desaparecer. Então, assim, e é quando se tem que ter cuidado. Aliás, a convalescença, vocês viram isso em microbiologia. A convalescença talvez seja a fase mais perigosa, porque você está ficando curado, mas você não está livre do micro-organismo. Ele está querendo, cascar fora, ele está querendo sair de você porque você já combateu ele, você agrediu ele demais e ele está sendo ainda agredido, então ele quer mais sair dali para ir para um outro corpo que não tenha esse combate com o seu hospedeiro. Diagnóstico, sorologia, através da identificação de anticorpos na corrente sanguínea e pela cultura de material coletado da orofaringe, né? O escarro ou o swab, né? Aquele cotonetezinho que a gente viu. O tratamento é feito com base no uso de medicamentos sintomáticos. O que é medicamento sintomático? Para cada sintoma, medicação correspondente. Utilizando também antibiótico, já que ela é uma bactéria. A hospitalização está indicada para crianças que apresentam complicações. É muito comum essa complicação na criança, porque por ser criança, é tudo muito mais intenso, né? Inclusive, uma das recomendações é que você não faça não tenha nenhum tipo de atitude que promova essa tosse, ou seja, deixar ela nervosa para que ela comece a tossir. Quais são os sintomas? Os sintomas da coqueluche podem se manifestar em 3 estágios. O primeiro nível mais leve e os sintomas são parecidos com o do resfriado. Mal-estar geral, corrimento nasal, tosse seca e febre baixa. Quais são os cuidados de enfermagem? Repouso e hidratação,
justamente para manter o indivíduo calmo. E toda vez que você tem um indivíduo com problemas respiratórios, com problema de secreção, cheio de catarro, hidratação. Quanto mais líquido ele vai ingerir, mais fluida vai ficar a secreção e ele tem condição de soltar mais rápido. Faz-se necessário que a família seja esclarecida, você tem que explicar para ela não achar que é uma gripe. Precauções respiratórias, especialmente na fase catarral, evitando poeira, fumaça de cigarro, atividade e excitação. A excitação está relacionada a você não estimular, não irritar, não discutir com a pessoa e nem também com a criança, né? Brigar de tal forma, quem tem filho sabe disso, quando às vezes a criança começa a chorar, ela chega a ficar nervosa, a se estremecer do nervoso, e aí vai ser pior, porque vai tossir mais ainda. Caso das crianças, mantê-la calma, é o que eu acabei de falar, ocupadas com atividades que não provoquem muita excitação, o que pode ajudar à diminuição do número de episódios da tosse paroxística. É aquele negócio, criança quando está doente, a gente faz as vontades, né? Para evitar complicação e até para auxiliar ela na alimentação, que é fundamental. Qual é a prevenção? A vacinação. Criança de até 6 anos, 11 meses e 29 dias devem ser vacinadas. E é algo que tem assim nas unidades, tranquilamente. Ela já faz parte do calendário, né? Ela faz parte da DPT. E a DPT tem um detalhe. Toda vez que a criança, nas 3 doses da DPT, 2, 4, 6, a criança quando vai tomar sempre pergunta se ela teve alguma reação. Porque a DPT é para difteria, tétano e coqueluche. São 3 em uma. E às vezes tem crianças que não suportam, tem um processo alérgico e toda a sintomatologia pós-vacinal são mais intensas. Então você já sabe que ela teve uma alergia e aí vai dar a DT, que é só para difteria e para o tétano. Ou então a acelular. Existe hoje uma vacina acelular que o SUS ainda não tem, mas que ela tem nas redes particulares, que ela não apresenta nenhum tipo de efeito colateral. É fantástico. Atenção, o indivíduo torna-se imune em 2 situações. Ou ao adquirir a doença, certo? A imunidade, ou seja, ele entrou em contato e adquiriu a doença. Depois, ele vai se tornar imune. Ou pela vacina, certo? Ou uma coisa ou outra. Ó, a pentavalente, ó o que eu falei, ó, difteria, tétano, coqueluche, a influenza e a hepatite B. Por isso que ela é pentavalente, são 5. Eu me lembro que uma vez caiu isso em uma prova, agora não me lembro se foi concurso, não sei o que foi. Pentavalente, aí teve nas questões, ela botou 5 patologias e essa, quem lia fazia DPT, IB e hepatite. Então só são 3. Que não vai acontecer isso com vocês. Isso é pegadinha da grossa, para pegar aluno desatencioso. Aqui são 3 patologias, difteria, tétano e coqueluche. A influenza a IB é isso mesmo, a influenza. E a hepatite B, certo? Aqui a IB só está dizendo o que é, vacina contra doença invasiva causada pela bactéria Haemophilus influenza. E a DPT, DTPA. D minúsculo, T maiúsculo, PA. Porque, única vacina capaz de proteger mãe e bebê. E aqui, inclusive, eu coloquei, aqui deveria ser mãe e feto. Mas não foi eu que botei, não, viu? Mãe e feto, contra 3 doenças graves. Esta é a DPTA, ou tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, aquela que não traz sintoma nenhum. Aí vocês vão ter um texto, né? Eu vou mandar daqui a pouco para vocês, tá bom? Beijos!